Ninguém faria o que aquele garoto pobre fez pelo bebê do milionário. O que aconteceu depois foi chocante. O primeiro raio de sol mal tocava as janelas da grande casa quando Leonardo se levantou. O silêncio parecia mais pesado que o ar. Na noite anterior, ele havia recebido a notícia que ainda custava a acreditar. Sua esposa tinha morrido, subitamente, enquanto visitava a mãe em outra cidade. Desde então, a casa havia se tornado um túmulo de lembranças. O cheiro dela ainda estava nas roupas, nas cortinas e até nas mãos dele. No berço, o pequeno Noah começou a chorar. Leonardo caminhou até o quarto e o pegou no colo, tentando acalmar o filho com a voz rouca. "Está tudo bem, meu filho. O papai está aqui." O bebê, alheio à tragédia, tocou o rosto do pai com a palma miúda como se pedisse que ele não chorasse. Leonardo respirou fundo e murmurou: "Você vai crescer sabendo o quanto ela te amava." Com o bebê no colo, ele atravessou o corredor e entrou no quarto onde as malas estavam abertas. Colocou as últimas roupas, uma fita de cabelo da esposa e uma pequena foto deles juntos. O ambiente era escuro, iluminado apenas pela luz pálida da manhã que entrava pelas frestas. A babá Hannah surgiu à porta, com os olhos vermelhos de quem também havia chorado. Tentou perguntar se precisava de ajuda, mas ele respondeu que cuidaria sozinho. Era assim que ela queria. Disse que eu devia aprender a cuidar dele sem depender de ninguém. Hannah assentiu em silêncio e se afastou, compreendendo que aquela viagem seria mais do que um adeus. Seria a tentativa de Leonardo de cumprir uma promessa que ninguém mais ouvira. Ele passou o dia organizando papéis e roupas do bebê. Às vezes parava no meio da tarefa, apenas encarando o vazio do corredor. Ao meio-dia, sentou-se à mesa, mas não conseguiu comer. O som dos pássaros do lado de fora o fazia lembrar de quando a esposa cantava para Noah dormir. Levantou-se, pegou o bebê e saiu para o jardim. O menino olhava as flores, encantado, e sorria. Leonardo murmurou com a voz baixa: "Você é tudo o que me resta, e eu vou fazer o que for preciso para que nada te falte." Quando o sol começou a cair, ele deixou o bebê dormir e foi até o quarto onde ficava o retrato da esposa. A moldura dourada refletia a luz avermelhada do fim do dia. Leonardo se ajoelhou diante da imagem, passando os dedos sobre o rosto pintado dela. "Eu ainda sinto que você está aqui", disse com voz trêmula. "Amanhã eu irei me despedir, mas prometo que nunca deixarei nosso filho sentir falta de amor." As lágrimas vieram sem que ele pudesse conter. Ficou ali, imóvel, até o bebê resmungar no quarto ao lado. Levantou-se devagar e foi consolá-lo. O pequeno se acalmou rapidamente e o pai sorriu com cansaço. "Você é forte como ela", murmurou. Enquanto o milionário tentava recompor o que restava da própria vida, a algumas ruas dali, o dia de Mário e Bruna começava de maneira oposta, mas não menos intensa. A casa deles era de barro e madeira, pequena e quente, com o chão coberto de palha. O cheiro de mel fervendo no fogo enchia o ar. Bruna misturava os ingredientes com cuidado, enquanto o filho arrumava o cesto de doces. "Hoje o movimento deve ser bom, mãe", disse o garoto, amarrando o pano ao redor da cesta. Ela sorriu sem parar de mexer a colher. "Só volte antes do sol se pôr, e cuidado com o cruzamento. As pessoas andam apressadas demais." Mário saiu pelas ruas chamando os transeuntes com alegria. Doces de mel, feitos com carinho. Alguns ignoravam, outros o olhavam com pena. Mesmo assim, ele continuava sorrindo. De vez em quando, as crianças da vizinhança se aproximavam para conversar, e ele lhes dava um pedacinho do doce, dizendo que um dia seria médico e que ninguém da vila ficaria doente. No fim da tarde, com poucas moedas no bolso, ele seguiu até o hospital local. Lá os enfermeiros já o conheciam. Permitiam que ficasse sentado na recepção, lendo as revistas antigas deixadas pelos visitantes. Ele se encantava com cada página. Lia sobre ferimentos, febres e primeiros socorros. Cada linha parecia uma lição preciosa. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos conte de qual cidade você está assistindo essa história nos comentários. Muito obrigado. E vamos continuar com a história. Quando a noite caiu, Mário voltou para casa.
encontrou Bruna costurando sob a luz fraca de uma lamparina. Ela o olhou, cansada, mas com ternura. Ele abriu a mão e mostrou as moedas. Não vendi tudo, mas deu para guardar um pouco. Ela sorriu e respondeu: o importante é que tentou, meu filho. Depois o menino tirou debaixo da cama o pequeno pote de barro e colocou as moedas lá dentro. Era o tesouro da família, guardado para o sonho que pareciam dividir, o dia em que Mário estudaria para ser médico. Mais tarde, enquanto jantavam um pedaço de pão com mel, Bruna começou a tossir. No início foi leve, mas logo a tosse se tornou forte e ela se engasgou. Mário se assustou, levantou-se e gritou: "Mãe!" Sem saber o que fazer, lembrou das revistas. Apressado, ficou atrás dela e fez os movimentos que lera. Bruna tossiu mais uma vez e um pedaço de pão saiu. Caiu de joelhos, ofegante, enquanto o menino chorava de susto. Está tudo bem, disse ela, recuperando o fôlego. Abraçou o filho com força e ele tremia. Eu achei que tinha te perdido, murmurou. Ela o olhou nos olhos e respondeu: Deus me salvou através de você. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, apenas se abraçando. Mário olhou para o pote de barro e sorriu, agora mais confiante do que nunca. Um dia vou estudar de verdade, mãe. Quero saber tudo o que os médicos sabem. Quero ajudar as pessoas. Ela acariciou seu cabelo e respondeu com um olhar cheio de fé. E vai conseguir, meu filho, porque Deus habita em corações que amam servir. Naquela mesma noite, enquanto Bruna terminava a costura e o filho adormecia, alguém bateu à porta. Um mensageiro trouxe uma carta vinda de outra cidade. Era de Jonas, o pai de Mário, de quem Bruna havia se separado há anos. A carta era breve. Dizia que ele queria vê-los, que mandaria passagens de avião para os dois, que havia mudado e desejava recomeçar. Bruna ficou em silêncio, segurando o papel nas mãos. As lembranças de quando ele era um homem rude voltaram e ela pensou em rasgar a carta, mas Mário, curioso, perguntou: "O que diz, mãe?" Ela respondeu com cautela: "Seu pai quer nos ver. Diz que quer consertar os erros do passado." O menino se animou. "Talvez ele tenha mudado. Podemos ir, mãe, só para ver." Ela o olhou, dividida entre o medo e o amor. Depois de um tempo, suspirou e disse: "Está bem. Se é o que deseja, iremos." Na casa de Leonardo, a lamparina ainda acesa iluminava o retrato da esposa. Ele observava o bebê dormindo e sussurrava: "Amanhã, meu amor. Amanhã será o dia da despedida." O sol ainda nascia quando Bruna e Mário chegaram ao aeroporto. Era a primeira vez que viam um lugar daquele tamanho. As paredes de vidro refletiam a luz dourada da manhã, e o som de vozes, passos e malas rolando pelo chão ecoava por todos os lados. Mário observava tudo com atenção, maravilhado. "É aqui que os pássaros de ferro dormem, mãe?" perguntou sorrindo, e Bruna respondeu tentando disfarçar o nervosismo. "Sim, meu filho, e hoje nós vamos voar com um deles." Ela falava com ternura, mas o medo era visível. Carregava uma pequena sacola de pano e segurava firme a passagem. Enquanto caminhavam até a área de embarque, o menino olhava pelas janelas e via os aviões estacionados, enormes, com pessoas entrando e saindo como se aquilo fosse algo comum. "Olha o tamanho, mãe", disse admirado. Bruna o puxou suavemente. "Fica perto de mim. Não quero que se perca." Quando chegaram à poltrona marcada, sentaram-se no meio da fileira. Ao lado, um homem de aparência cansada ajeitava o cobertor sobre um bebê. Era Leonardo, o milionário, segurando o pequeno Noah, que brincava com uma fita de tecido entre as mãos. Mário, curioso, observava discretamente. O bebê sorria e o homem olhava para ele com um carinho silencioso. Bruna, percebendo o interesse do filho, sussurrou para ele se comportar. "Não olhe tanto, Mário. As pessoas ricas não gostam que fiquem encarando." O menino abaixou a cabeça, mas a imagem do bebê o comovia. O voo começou e o ronco dos motores preencheu o ambiente. O avião ganhou altura e as nuvens logo tomaram o lugar do chão. O menino olhou pela janela e ficou sem fôlego. "Parece o céu de verdade, mãe," ela respondeu com um sorriso discreto. "É o mesmo céu, só que visto de outro jeito." Por algumas horas, o voo seguiu calmo.
Leonardo tentava manter o bebê entretido, balançando-o e murmurando palavras que ninguém ouvia. Às vezes olhava pela janela, com o olhar perdido, pensando na mulher que não voltaria mais. Mário observava de longe, percebendo o peso daquela tristeza mesmo sem entender tudo. De repente, o som leve de risadas infantis se transformou em um choro fraco. O bebê começou a se contorcer, tossindo. Leonardo se assustou, levantando-se de imediato. "Noah, respira, meu filho, respira", dizia tentando acalmá-lo. A cor do bebê desaparecia rapidamente. As aeromoças correram e uma delas perguntou se havia algum médico a bordo. "Precisamos de ajuda, alguém é médico?", gritou em desespero. Ninguém respondeu. O silêncio dentro do avião se tornou sufocante. Leonardo tentava balançar o bebê, mas ele permanecia sem forças. Mário sentiu o coração bater rápido. As cenas que vira nas revistas lhe vinham à mente, e ele sabia o que precisava ser feito. Olhou para a mãe aflito. "Mãe, eu sei o que ele tem, eu posso ajudar", disse em voz baixa, mas firme. Bruna o segurou pelo braço assustada. "Não, Mário, isso é perigoso. Fique aqui", ele insistiu. "Se ninguém fizer nada, o bebê pode morrer." As palavras saíram cheias de urgência. Vendo o desespero do homem e a falta de reação dos outros, ele se levantou e foi até o corredor. As aeromoças tentaram impedi-lo. "Volte ao seu assento, garoto", disse uma delas. Mas Leonardo o viu e, desesperado, gritou: "Deixem-no vir. Se ele sabe algo, deixem tentar." O menino se ajoelhou diante do bebê, com as mãos trêmulas, tentando lembrar dos passos. "Ele não está respirando direito", murmurou para si mesmo, e começou a aplicar as manobras que havia lido nas revistas do hospital. Pressionava com cuidado o peito do bebê, alternando com pequenos sopros. O tempo parecia parado. Bruna observava da poltrona, em lágrimas, murmurando uma oração. De repente, o bebê tossiu. 1, 2 vezes, e depois soltou um grito fraco. Leonardo o pegou no colo, chorando de alívio. Meu filho está respirando", repetia, enquanto o pequeno Noah se agitava, e segundos depois, soltava uma risada curta, como se nada tivesse acontecido. As pessoas ao redor começaram a aplaudir, algumas em pé, outras chorando em silêncio. Mário ficou imóvel, surpreso com o próprio feito. Leonardo o olhou como quem via um milagre. "O que você fez?", perguntou com a voz embargada. O menino respondeu tímido. "Li em revistas do hospital. Só tentei lembrar o que faziam os médicos." O milionário balançou a cabeça emocionado. "Você salvou meu filho. Não sei como agradecer." O bebê, ainda no colo do pai, olhou para Mário e sorriu, estendendo as mãos como se quisesse tocar seu rosto. Leonardo sorriu também, com lágrimas nos olhos. As aeromoças se aproximaram, verificaram o bebê e confirmaram que estava bem. O clima dentro do avião mudou completamente. O medo deu lugar a uma sensação de alívio e gratidão. Leonardo continuava olhando para o menino, como se tentasse gravar cada detalhe daquele rosto. "Qual é o seu nome, garoto?", perguntou. "Mário", respondeu abaixando os olhos. "Mário, nunca vou esquecer o que fez por mim e por ele. Você é uma bênção." Tirou um pequeno cartão do bolso do casaco e entregou ao menino. "Quero que me procure amanhã. Ainda hoje preciso ir ao enterro da mãe do meu filho, mas quero conversar com você depois." Bruna, sem saber o que dizer, apenas assentiu. Leonardo completou: "Prometo que vamos nos ver de novo." Mário voltou ao assento, com o coração acelerado. A mãe o abraçou, emocionada. "Você foi corajoso demais, meu filho." Ele respondeu baixinho: "Eu só fiz o que era certo, mãe. Eu sabia que Deus não deixaria o bebê morrer." Leonardo ficou observando os dois por um tempo, até o bebê adormecer outra vez. Passou a mão pelo cabelo do filho e murmurou: "Ela estaria orgulhosa de você, meu amor." O resto do voo seguiu em silêncio, com um clima de paz inesperada. As pessoas voltaram às suas conversas, mas de tempos em tempos olhavam para o menino que salvara uma vida, como se vissem nele algo além da idade, algo que lembrava fé. Quando o avião começou a descer, Bruna segurou a mão do filho e sussurrou: "Nunca pensei que um dia veria algo assim." Ele sorriu, cansado, mas feliz. "Nem eu, mãe.
Acho que Deus me fez lembrar de tudo na hora certa. O avião pousou suavemente e Leonardo se levantou ainda segurando o bebê, agora tranquilo. Antes de sair, olhou para Mário e disse: "Lembra-se do que eu disse. Amanhã." O menino assentiu, guardando o cartão como se fosse um tesouro. Bruna, em silêncio, agradeceu a Deus por aquele momento. Quando as portas se abriram e os passageiros começaram a descer, o milionário e o menino se olharam uma última vez, trocando um gesto simples, mas cheio de significado, e sabiam que ali era apenas o início. Muita coisa ainda estava para acontecer. O cemitério ficava no alto de uma colina, cercado por oliveiras antigas que balançavam levemente ao vento. Leonardo chegou com o bebê nos braços e um pequeno grupo de familiares ao redor. Ninguém dizia nada. O som da terra sendo remexida, o farfalhar das folhas e o choro contido de alguns parentes marcavam o tom da despedida. O caixão foi colocado sobre o solo e o homem olhava fixamente para ele, como se ainda esperasse vê-la respirar de novo. O bebê, no colo, olhava tudo em silêncio, curioso, sem entender o peso daquilo. Quando o padre terminou as últimas palavras, Leonardo se ajoelhou, segurando o filho com firmeza. "Ela te amava mais do que a própria vida", murmurou, "e eu vou viver para te ensinar quem ela foi." Durante um instante, o bebê esticou as mãos, tocou o rosto do pai e soltou uma pequena risada, curta e doce, quebrando o silêncio pesado. Leonardo sentiu algo diferente, como se aquela risada viesse de um lugar mais profundo do que o mundo visível. "Você sente também, não sente?", disse baixinho, com os olhos marejados. "Ela está aqui." Apertou o filho contra o peito e respirou fundo. "Eu prometo que vou recomeçar, mas dessa vez com dignidade. Vou te criar do jeito que ela queria." O enterro terminou e os familiares começaram a se dispersar, mas Leonardo ficou por último, parado diante da sepultura. Quando finalmente se afastou, parecia mais leve, como se tivesse deixado parte da culpa ali. Voltou ao hotel simples onde estava hospedado, exausto, com o bebê dormindo. Sentou-se na cama e ficou olhando para o pequeno, pensando no menino do avião. "Aquela criança me salvou de mim mesmo", murmurou. "Talvez Deus tenha mandado ele para me lembrar que ainda existe bondade neste mundo." Enquanto Leonardo encontrava algum alívio em meio à dor, em outra parte da cidade, a realidade era bem diferente. Bruna e Mário chegaram à casa de Jonas no fim da tarde. Era uma casa simples, de tijolos sem pintura, mas muito mais estruturada do que a que deixaram. A porta se abriu devagar e Jonas apareceu com o mesmo olhar duro que Bruna conhecia de outros tempos. "Então vieram mesmo", disse sem demonstrar emoção. Ela respondeu educadamente, tentando manter o tom calmo. "Ele queria ver o pai. Achei que seria justo." Jonas deu de ombros e abriu espaço para que entrassem. A mesa estava posta e o cheiro de comida caseira enchia o ar, mas o clima era tenso. Durante o jantar, Bruna contou sobre a viagem, o avião e o momento em que o bebê do milionário passou mal. Jonas ouvia em silêncio, sem olhar diretamente para ela. Quando Mário mencionou o cartão que o homem havia dado, o pai largou o talher com força sobre o prato. "Um milionário te entregou um cartão?", perguntou em tom áspero. Bruna respondeu com paciência. "Ele só quis agradecer ao Mário por ter ajudado o filho dele. Foi um gesto de gratidão, nada mais." Jonas riu com ironia. "Gratidão, claro. E eu devo acreditar que um homem rico se interessa por vocês por pura bondade?" Bruna manteve a calma, mas o tom dele se tornava mais agressivo. "Jonas, não diga isso diante do seu filho. Ele só fez o bem." Jonas cruzou os braços e encarou o garoto. "E o que esse homem te prometeu, garoto? Dinheiro? Um presente? Ou você quer trocar o pai pobre por um pai rico agora?" Mário abaixou a cabeça, assustado. "Ele só disse que queria conversar, pai." O homem levantou-se da mesa, gritando: "Não me chame de pai depois de envergonhar essa casa." Bruna levantou também, tentando contê-lo. "Por favor, pare. Você está deixando ele com medo." Jonas a encarou com ódio antigo, misturado a ciúme. "Você nunca mudou. Sempre procurando um jeito de se aproximar de quem tem mais do que você. Eu devia ter adivinhado que essa viagem era uma desculpa." Bruna deu um passo para trás, segurando o filho. "Não vou discutir. Se pensa isso,
Então que fique com sua raiva. Só vim porque Mário queria te ver. Ele apontou para a porta e gritou: então saiam, os dois, e não voltem mais para fingir que tem família aqui. Bruna pegou a sacola, tentando manter a dignidade. Mário, em silêncio, olhava para o pai com os olhos marejados, sem entender como o amor podia mudar tão rápido em ódio. Quando saíram, a noite já havia tomado conta das ruas. As luzes fracas das casas davam um tom amarelado à poeira que o vento levantava. Eles andavam sem destino, o som dos passos misturado ao choro contido de Bruna. Ele ainda é seu pai, disse ela, tentando consolar o filho, embora a própria voz tremesse. Mário respondeu com firmeza: um pai não manda o filho embora no meio da noite. Caminharam por longas quadras, até que Mário parou de repente e colocou a mão no bolso. Tirou o cartão que o milionário havia lhe dado. Mãe, talvez ele possa ajudar. Ele disse para ligar se eu precisasse. Bruna hesitou. Não quero parecer uma pedinte, Mário. Já passamos vergonha o bastante hoje. O menino insistiu. Não é por dinheiro. Ele disse que queria conversar. E agora, a gente não tem para onde ir. Encontraram um telefone público em uma esquina. A cabine cheirava a ferrugem e poeira. Bruna contou as poucas moedas que ainda tinha e olhou para o filho. Espero que seja o certo. Mário discou o número com as mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz grave atendeu. Alô? Mário respirou fundo. Sou eu, o menino do avião. Houve uma pausa longa, depois um tom de surpresa e emoção. Mário, é você mesmo? Perguntou Leonardo. Sim, senhor. Desculpe ligar. Eu e minha mãe não temos onde ficar esta noite. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Onde vocês estão? Perguntou com urgência. Mário explicou o nome da rua e Leonardo se levantou de imediato, com o bebê dormindo no berço ao lado. Ouça, não saiam daí, vou mandar um carro agora. O motorista vai levá-los a um restaurante. Eu estarei lá. Prometo que não vai demorar. Bruna ouviu parte da conversa e se aproximou. Com quem você fala, Mário? O menino respondeu. Com o homem do avião, ele vai nos ajudar. Leonardo desligou o telefone, chamou o recepcionista do hotel e explicou rapidamente a situação. O homem se prontificou a chamar um motorista de confiança. Em poucos minutos, um carro preto já seguia pela estrada iluminada em direção àquele bairro humilde. Bruna e Mário esperaram encostados na parede da cabine telefônica, cansados e ainda abalados. O vento noturno soprava frio, mas havia um certo alívio na esperança que surgia. Bruna olhou para o filho e disse em voz baixa: talvez Deus tenha colocado esse homem em nosso caminho por um motivo. Mário respondeu, apertando o cartão na mão. Eu também acho, mãe. Pouco depois, as luzes do carro se aproximaram, parando diante deles. O motorista abaixou o vidro e perguntou: vocês são a senhora Bruna e o menino Mário? Ela confirmou, e ele abriu a porta com um gesto respeitoso. O senhor Leonardo pediu que eu os levasse até ele. Está esperando em um restaurante próximo. O carro parou em frente a um restaurante simples, mas iluminado de forma aconchegante. Do lado de dentro, Leonardo já esperava com o bebê no colo. Quando viu Bruna e Mário entrando, levantou-se imediatamente, sorrindo de alívio. Fico feliz que conseguiram chegar bem, disse, acenando para que se sentassem. O garçom trouxe água e pão, e por alguns instantes o silêncio dominou a mesa, até que o milionário falou com sinceridade. Eu não consegui dormir desde o voo. Aquilo que seu filho fez, não há como agradecer. Salvou o que me resta na vida. Bruna abaixou o olhar sem saber o que responder. Mário apenas observava o bebê, que o reconheceu e estendeu as mãos em sua direção, balbuciando sons alegres. Leonardo sorriu e comentou: ele lembra de você. Acho que sente que lhe deve algo. O menino respondeu timidamente: ele não me deve nada, só queria que ficasse bem. O milionário balançou a cabeça impressionado. Você fala como alguém muito mais velho do que é. O garçom trouxe o jantar, pratos simples, mas bem servidos. Bruna agradeceu e pela primeira vez parecia relaxar um pouco. Leonardo percebeu e iniciou uma conversa mais leve. Contem-me sobre vocês. Quero saber quem são as pessoas que Deus colocou no meu caminho desse jeito. Bruna respirou fundo e começou a contar. Falou da casa humilde de barro, das costuras feitas até tarde, dos doces vendidos pelo filho nos sinais
e de como sonhava dar a ele uma vida melhor. Disse que o pai do menino os havia acolhido por um tempo, mas que o ciúme e a raiva tinham falado mais alto. Ele ainda não entende que o amor de um filho não se compra, se constrói, disse com tristeza. Leonardo ouviu tudo em silêncio, atento a cada palavra. Quando ela terminou, respondeu com a voz embargada. A senhora fala de luta com uma calma que impressiona. Eu, com tudo o que tenho, não encontrei essa paz ainda. Perdi minha esposa há poucos dias. Ela viajava para visitar a mãe quando adoeceu repentinamente. Eu não pude me despedir. Bruna o olhou com compaixão e respondeu: a dor de perder alguém não passa, mas o amor que fica ensina a continuar. Ele assentiu, enxugando discretamente os olhos. O bebê, no colo, começou a balbuciar e tentar alcançar o cesto que Mário carregava. O menino o abriu, mostrando alguns doces embrulhados. Foram feitos por minha mãe, explicou. Leonardo sorriu e incentivou. Deixe-o pegar um. O bebê agarrou o doce com as duas mãos, colocou na boca e, ao sentir o sabor, soltou uma gargalhada inesperada. A risada encheu o ambiente e fez os três rirem juntos. Por alguns instantes, a dor e o peso das últimas semanas desapareceram. Bruna comentou sorrindo. Parece que ele aprovou. Leonardo respondeu. Acho que sim. Minha esposa dizia que o riso de uma criança é o som mais perto do céu. O jantar seguiu com conversas calmas, lembranças e confissões. Leonardo contou que, apesar de ser um homem de posses, havia se tornado prisioneiro do próprio trabalho e se distanciado das pessoas. A morte dela me mostrou que tudo o que eu construí não serve sem amor. Só o bebê me manteve de pé, disse olhando para o filho adormecido. Bruna assentiu em silêncio, e Mário, observando o homem à sua frente, percebeu algo que nunca tinha visto em um rico: humildade. Quando terminaram de comer, Leonardo fez sinal ao garçom e pediu a conta. Antes de levantarem, olhou para Bruna com firmeza. Quero ajudá-los, não por pena, mas por gratidão. Vocês não têm onde ficar esta noite, e isso não é justo. Ela tentou recusar. O senhor já fez demais. Não queremos ser um peso. Ele interrompeu com gentileza. Não é caridade. É o mínimo que posso fazer. Fiquem no hotel em que estou hospedado. Já pedi para prepararem um quarto. Bruna olhou para Mário, e o menino, cansado e com fome de descanso, apenas sussurrou: Por favor, mãe. Ela então aceitou com um aceno discreto. Naquela noite, foram levados ao hotel por um funcionário de confiança de Leonardo. O quarto era simples, mas limpo e confortável. Havia uma cama grande, toalhas novas e comida deixada sobre a mesa. Bruna ficou parada por alguns segundos olhando ao redor. Nunca dormi num lugar assim, disse em voz baixa. Mário respondeu. Talvez seja o começo de algo novo. Ela se sentou na cama, segurou a mão do filho e disse: Não se esqueça do que aprendeu hoje. Gentileza traz gentileza. Enquanto eles se preparavam para dormir, Leonardo observava o bebê descansar no quarto ao lado, sentindo um tipo de paz que não experimentava há muito tempo. Pensava nas palavras de Bruna, nas risadas de Mário e na leveza que a presença deles havia trazido. Talvez o recomeço esteja mais perto do que eu imaginava, murmurou. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas cortinas do hotel e o bebê acordou agitado. Leonardo os encontrou no saguão já prontos para seguir viagem. As passagens de volta estão garantidas, anunciou, e quero levá-los até o aeroporto. Ainda tenho alguns assuntos para resolver por aqui, então não poderei ir junto, mas quero me despedir pessoalmente. Bruna agradeceu com um sorriso sincero. Não temos palavras para agradecer. Leonardo respondeu. Já agradeceram o bastante. Deus usa pessoas simples para lembrar aos outros o que é essencial. O carro os levou até o aeroporto. O caminho foi silencioso, com o som do bebê brincando e o olhar emocionado de Leonardo observando pela janela. Quando chegaram, ele desceu e acompanhou os dois até o portão de embarque. Tirou um envelope do bolso e o entregou a Mário. Quero que abra apenas quando estiver no avião, disse. Aqui dentro há algo que pode ajudar um pouco. E uma carta. Escrevi o que senti desde o dia em que nos conhecemos. O mundo precisa de pessoas como você, Mário. O menino segurou o envelope com cuidado, como se fosse algo sagrado.
Bruna se emocionou e tentou falar, mas as palavras não saíram. Leonardo apenas inclinou a cabeça em sinal de respeito. Não vou dizer adeus, afirmou com voz firme. Tenho certeza de que ainda vamos nos reencontrar. Quando chamaram o embarque, Mário se virou uma última vez e acenou. O bebê, nos braços do pai, respondeu balançando as mãos e soltando uma risada. Leonardo sorriu, sentindo que algo dentro dele havia mudado. Já dentro do avião, Bruna e Mário se acomodaram. O menino abriu o envelope devagar. Havia uma quantia em dinheiro e uma carta escrita à mão. Leu em voz baixa. Você me fez lembrar que a fé ainda existe. Use isso para estudar e seguir seu propósito. O mundo precisa de pessoas que curem não só o corpo, mas também a esperança. Mário ficou em silêncio por um instante com os olhos marejados. Mãe, eu prometo, eu vou estudar. Vou me tornar médico. Um dia vou ajudar outros como ajudei aquele bebê. Bruna o abraçou forte, dizendo apenas, eu sei que vai, meu filho. Algumas semanas haviam se passado desde o voo. Leonardo voltara para sua mansão com o bebê nos braços, mas o silêncio daquele lugar era quase insuportável. Os corredores largos, o mármore polido e os retratos nas paredes pareciam zombar da solidão. O bebê, agora mais forte e sorridente, engatinhava pelo tapete da sala, rindo com qualquer movimento do pai, mas mesmo os risos do filho não conseguiam preencher o vazio deixado pela ausência da esposa. Leonardo passava as noites acordado, pensando em tudo o que acontecera. Em especial, pensava no menino que havia salvado seu filho e na mãe, que falara com tanta dignidade sobre fé e coragem. Em determinado momento, levantou-se da poltrona e disse em voz alta, aquela mulher e aquele garoto têm algo que falta a esta casa. Eles me lembram o que é viver de verdade. Decidido, escreveu uma carta de próprio punho. Contou que não conseguia parar de pensar neles e que queria reencontrá-los não por obrigação, mas por reconhecimento. Pediu que aceitassem seu convite e enviou um funcionário de confiança para buscá-los. Dias depois, um carro chegou à pequena casa de barro onde Bruna e Mário viviam. O motorista entregou a carta e Bruna a leu com cuidado. Ele quer nos ver de novo, mãe. Será que devemos ir? Perguntou o menino, com os olhos cheios de expectativa. Ela hesitou. Não sei se é certo. Já nos ajudou tanto. Não quero parecer ingrata, mas também não quero parecer alguém que busca favores. Mário insistiu. Talvez ele só queira agradecer direito. E você sempre disse que a gratidão também é um dever. Bruna pensou por um momento e concordou. Está bem, vamos, mas com o coração limpo. A viagem até a mansão durou algumas horas. Quando o carro parou diante dos portões, Bruna ficou em silêncio. O lugar era enorme, rodeado por jardins e estátuas. Mário olhava tudo maravilhado, tentando entender como alguém podia viver em um lugar tão grande. Leonardo apareceu no alto da escadaria, com o bebê no colo e um sorriso sincero no rosto. Desceu os degraus e foi ao encontro deles. Achei que não viriam, disse aliviado. Bruna respondeu com humildade. Tivemos receio de incomodar. Ele balançou a cabeça e respondeu. Vocês nunca seriam incômodo. Desde que minha esposa partiu, esta casa perdeu a alegria. Acho que a presença de vocês pode devolver a vida que ela tinha. Bruna abaixou o olhar envergonhada. Não posso aceitar caridade, Senhor. O que o Senhor já fez por nós foi mais do que suficiente. Leonardo se aproximou e respondeu com firmeza. Não é caridade, é companheirismo. Preciso de gente boa por perto, gente verdadeira. E vocês são assim. Depois explicou o que tinha em mente. Ofereceu a Bruna um trabalho digno, como responsável pela cozinha e pelas costuras da casa. Disse que o salário seria justo e que teria moradia ali caso aceitasse. A mulher, surpresa, olhou para o filho e depois para o homem. Não sei o que dizer, respondeu, e ele completou. Diga sim, eu também preciso recomeçar. Virando-se para Mário, Leonardo falou com seriedade. E quanto a você, quero que estude nas melhores escolas. Já providenciei tudo. Quando terminar, pagarei seus estudos de medicina. Mário ficou sem palavras. O senhor faria isso por mim? Leonardo sorriu e respondeu. Você já fez mais do que imagina por mim. Salvou meu filho e me mostrou o que é fé. O mínimo que posso fazer é te ajudar a alcançar o que nasceu para ser.
O menino, com os olhos marejados, disse com emoção: "Quero ser pediatra. Descobri isso naquele dia no avião. Quero cuidar de crianças como cuidei do seu filho." Leonardo colocou a mão no ombro dele e respondeu: "Então será o melhor pediatra que esse país já teve." Os dias seguintes foram diferentes de tudo o que Bruna e Mário haviam vivido. A casa, antes fria, começou a se encher de movimento. Bruna passava os dias organizando a cozinha, preparando comida simples que o milionário nunca tinha provado. "É isso que chamam de pão de verdade", ele dizia rindo enquanto comia. À noite costumavam sentar-se todos juntos na varanda, com o bebê dormindo nos braços da mãe. Leonardo contava histórias sobre a esposa e Bruna falava de fé e trabalho. Mário, entre os dois, escutava tudo atentamente, como quem grava cada palavra na alma. Com o passar do tempo, o menino começou a estudar em uma boa escola próxima. Leonardo o levava e buscava sempre que podia. "Estude com vontade, Mário", dizia no caminho. "O conhecimento é a única riqueza que ninguém pode te tirar." O menino respondia: "Prometo honrar o que o Senhor está fazendo por nós." À tarde, ele ajudava a cuidar de Noah, o bebê, que crescia saudável e alegre. "Ele não desgruda de você", dizia Leonardo, observando os dois brincando no jardim. Mário respondia sorrindo: "Acho que ele me adota todo dia de novo." A convivência se transformou em algo mais profundo. Leonardo encontrava na simplicidade daquela mãe e naquele menino a cura para a dor que o consumia. Bruna, por sua vez, percebia que aquele homem, apesar da riqueza, era alguém que precisava de algo que o dinheiro não comprava: paz. Um dia, durante o jantar, ela comentou: "Sabe o que mais admiro no Senhor? O fato de não ter vergonha de demonstrar fé." Leonardo respondeu com um sorriso tranquilo: "Depois do que vivi, entendi que fé é o único bem que a morte não leva." Os anos se passaram. Mário cresceu, estudou, formou-se e se tornou o médico que sempre sonhou ser. Leonardo e Bruna o acompanharam em cada passo. O bebê que ele salvara agora era um garoto forte e cheio de vida, que o chamava de irmão. Certo dia, Mário inaugurou um pequeno consultório comunitário construído com o apoio do milionário. As paredes simples, pintadas de branco, eram decoradas com desenhos feitos pelas crianças do bairro. Ele atendia de graça quem não podia pagar e ensinava os pequenos a cuidarem da saúde. Quando Leonardo visitou o local pela primeira vez, ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Você cumpriu o que prometeu. Tornou o mundo um lugar melhor." Mário respondeu com humildade: "O Senhor me deu a chance. Só fiz o que devia." Naquele dia, quando o último paciente foi embora, Mário sentou-se à mesa do consultório e olhou pela janela. O sol caía devagar e ele pensou no bebê, no avião, em tudo o que veio depois. Sorriu lembrando das palavras que Leonardo dissera anos atrás: "O mundo precisa de pessoas como você." Agora entendia o verdadeiro sentido daquilo. Naquele momento, soube que o milagre que havia começado com um gesto simples não salvara apenas uma vida. Havia salvado duas. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.